Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pedido que eu fiz ao meu anjo da guarda para me ensinar a orar. Então assim, é claro que eu sei algumas orações, outras orações vêm do próprio coração, né? Da nossa experiência, a gente pede, a gente agradece, só que eu pedi para ele, me ensina a orar. Então a primeira coisa que veio na minha mente foi agradeça. Antes de orar, agradeça a tudo que você conquistou, a tudo que você tem, dos perigos que você se livrou, das curas que você recebeu, da misericórdia divina, ou seja, você não era para receber isso e Deus recebeu a misericórdia através de muitas pessoas também. A gente aqui na nossa vida, a gente ofende, magoa as pessoas, a gente é magoado, então a gente às vezes fica ferido por coisas que a gente já fez com outras pessoas. Então eu pedi para ele me ajudar a orar uma boa oração. Claro que vem do coração, mas a primeira coisa que veio intuitivamente foi agradeça tudo. Então eu fui começando a enumerar, aí muitas vezes eu acabei, como era da noite, né, de dia eu estou bem acordado, eu fui agradecendo a tanta coisa que eu acabei dormindo. Então assim, eu vi assim que era tanta coisa para agradecer que eu acabei dormindo. Ou seja, tem muita coisa mais a agradecer do que a gente reclamar. Só que às vezes a gente tem o hábito de só reclamar e não reconhecer quem ajuda a gente e como Deus atua na nossa vida. Então eu pedi mais outras, foram 3 coisas que eu pedi. Uma, para saber como orar. E dentro dessa oração, que depois de agradecer tudo, eu pedi para ele me ajudar a passar para um outro nível. Ou seja, a gente às vezes fica estacionado na nossa vida espiritual em um nível. Então eu estava pedindo, eu não consigo passar, me manter nesse nível. Eu quero descobrir novas coisas referentes à espiritualidade, a me tornar uma pessoa cada vez melhor, né? E aí o que aconteceu? A primeira coisa, eu já tinha pedido há um tempo atrás, né, uns anos atrás, e eu pedi para Deus para me ajudar nesse sentido. Mas eu já sabia que da outra vez que eu pedi, aconteceu um mal físico. E eu falei para Deus assim na oração, pessoal, que não aconteça nada, mas não adiantou. Logo que eu orei, passou uns 2, 3 dias e aconteceu. Então eu falei assim, poxa Deus, eu pedi daquela forma, mas a gente quer mandar em Deus, né? Não é Deus que vai nos orientar. Isso é o pensamento de muitas pessoas, né? Então eu estava pensando assim, Deus, não faz daquela como foi da última vez. Aí veio, eu falei assim, é a psicologia de Deus, né? Deus tem a psicologia, no sentido humano, que ele sabe exatamente como transformar a gente. Às vezes é através de uma dor, às vezes são dores mais leves, dores mais pesadas, né? Eu ainda não sei por que isso acontece, mas funcionou. Então o que aconteceu? Isso daí não é uma apologia à dor não, tá pessoal? A sofrimento não, mas Deus conhece cada um de nós. Então eu até conversando em oração, né, com meu anjo da guarda, antes de orar de manhã, de tarde, de noite, eu falo com ele, vem comigo. E é muito mais positiva, é fortalecida, tem mais enriquecimento quando eu chamo ele para orar comigo. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, tá bom. E a outra, eu pedi um defeito que eu tenho, não falo assim, um vício que eu tenho de comportamento, de atitude, sentimento e emoção, de uma emoção, posso dizer assim, que não tenho ela completamente, mas eu queria passar para um nível maior, ganhar a faixa preta, né? Vamos colocar nessa condição. Eu queria ganhar a faixa preta nisso, mas eu não fico agoniado contra isso não. A gente é muito humano. Se você for ler a Bíblia, você vê que Salomão errou, Davi errou. Isso não diminui eles, não apequena eles que foram grandes homens. E teve várias outras pessoas também, mas todas elas se arrependeram. Ela teve o arrependimento. Isso é uma condição, a pessoa que se arrepende de algum mal que fez a outra pessoa, ou a várias pessoas, o arrependimento. Davi errou e, porque ele desejou uma outra mulher e ele já era casado como rei com outras e ele desejou a mulher de um soldado e mandava ele para outros campos. A história é muito bonita, vale muito a pena a ler. Só que Davi pediu o seguinte, pediu perdão, se arrependeu e pediu a Deus
para ele não deixar a presença dele. Porque se a gente ficar sem a presença de Deus, a gente não consegue ir para frente. A gente consegue com a nossa força algumas coisas, mas não dura para sempre. Nem pedir a outras pessoas feitiçaria, magia, para a gente conquistar as coisas. Isso tem um prazo e um custo. Deus nunca cobra um custo para a gente, só o nosso próprio esforço de mudança e de conquista. E nos dá presentes também, né? Vamos colocar dessa forma, se a gente acredita em trocas, mas não é uma troca que Deus dá pra gente. Deus dá pra gente condições melhores de nós mesmos conquistarmos o que está para a gente receber, a bênção que a gente está para receber. Então eu pedi para ele, às vezes eu falho, mas teve essa experiência essa semana. Tá acontecendo as coisas, né? Eu estou aprendendo bastante, porque eu estou muito afim de passar para outro nível, de um conhecimento, aumentar diversos graus, né? De amor, de compaixão, misericórdia, muitas coisas. E aí o que aconteceu? Essa semana eu fui fazer um exame de sangue e eu passei por uma rua. E quando eu estava passando por uma rua, eu vi um mendigo, estava deitado e ele estava se levantando naquele momento. Então ele estava com aquela roupa de saco plástico, de lixo, porque estava mais frio algumas noites. E eu passei por ele na hora que ele estava acordando. E eu pensei assim, poxa, né, deve ter sido difícil a noite para essa pessoa, a vida em geral, porque as pessoas moradores de rua, elas não ficam paradas, elas ficam para lá e para cá. A gente vê um momento dela, mas elas não ficam paradas o tempo todo. Elas se movimentam. Então, assim, é cansativo. E não é só no Brasil, não. Tem outros. Estava vendo um documentário de pessoas na Alemanha que eles tinham trabalho e não tinham onde morar. E lá estava muito frio, eles dizendo a condição dele, as preocupações de serem agredidos na rua, como no Brasil também. Então eu fiquei muito sensibilizado com aquela pessoa, já era um pouco mais velha. Então eu fiz o exame de sangue e lá eles te oferecem um lanche. E aí eu peguei, comi só um pouco e voltei. E quando eu estava voltando, alguma coisa eu ia passar direto, porque às vezes a gente não sabe como a pessoa vai reagir. Eu lembro que eu já ofereci biscoito para uma pessoa, mas aí tinha uma questão mental também. Ela me deu um tapa assim, eu me desviei e foi isso que aconteceu. Então às vezes a gente tem que também saber como abordar, parar, para a gente também se preservar. Então, mas alguma coisa fala com ele. E eu falei assim, tá bom, vou falar. Eu já sei quem é que falou, né? Vamos ver se vocês adivinham, né? Quem é que está sempre nos intuindo para fazer o certo e o bem, né? Então, eu parei. Isso não quer dizer que eu sou bom, não. A história não é para dizer se eu sou bom ou não. A história é outra. Então, eu parei e falei, tudo bem? Bom dia. Ele me deu bom dia e eu fiquei na altura dele, né? Fiquei agachado e perguntei para ele, você aceita essa maçã? Uma maçã? Ele falou assim, aceito. Eu botei na condição dele, de ele querer ou não. Não cheguei lá e toma aí, não fiz isso não. Então eu virei para ele e falei, você quer? Ele quer. Ó, tem esse leite aqui, é vegetal. Você aceita? Ele sim, sim. Aí tinha outras coisas lá, mas a palavra que mais impactou, eu fico até um pouco tendo a lembrança, foi que a frase dele me impactou bastante. Ele falou assim, sim, claro que eu quero. Ninguém dá nada para mim. Cara, naquela hora, não tem oração, Deus vai te ajudar. Tô falando na minha opinião, Deus vai te ajudar. Você nasceu para ser feliz. Não tem como a gente falar assim. Então eu sei que eu estava sendo orientado ali como agir nele cirurgicamente. Né? Agir não que eu tenha alguma coisa para ensinar ele, não é nessa posição, mas mais para aprender, e foi o que aconteceu. Eu aprendi mais com ele do que com outros livros. E ele falou aquilo, né? Não, claro que eu quero, eu não ganho nada de ninguém. Então não tem que falar, não, Deus te dá as coisas, Deus te ajuda, peça a Deus. Naquele momento eu entreguei e conversei um pouco com ele, mas foi uma grande lição, que ninguém dá nada para ele. Então, assim, me senti assim, né, privilegiado, porque às vezes a gente tem até coisas demais e o egoísmo tem aumentado muito. Então, assim, de que forma a gente pode ajudar algumas pessoas e nos ajudar? Quando a gente ajuda os outros, a gente está mais se ajudando do que ajudando a outra pessoa. Mas ajudar não é falar sim para tudo, né? Muitas vezes a gente ajuda falando um não para uma pessoa, né?
porque Deus às vezes livra pessoas, nos livra de pessoas que estão prejudicando a gente a passar para esse outro nível. Isso que eu tenho aprendido nesses últimos meses, que eu pedi essa ajuda a Deus, né, através do meu anjo da guarda, e o próprio anjo executa, nos torna situações que você acha que você se sairia bem, você se sai mal, você ainda tem aquele resquícios daquela sua natureza, muitas vezes nervosa, estressada, porque muitas vezes a gente precisa só descansar para a gente ficar mais tranquilo. Então, assim, foi uma grande lição para mim. Eu ainda estou aprendendo bastante com isso. Quando eu me coloco no canal aqui, o canal foi mais para aprender do que para ensinar, né? Porque a gente está mais aprendendo do que ensinando. Então, assim, eu fiquei muito sensibilizado com essa situação, e como eu já falei aqui, não quer dizer que eu sou bom, não, mas foi o que fica aqui de marcante para mim foi: eu não ganho nada de ninguém. Então, assim, ele naquele dia, ele ganhou, e era o momento dele de ganhar aquilo. E ele até sorriu, né? A gente ficou conversando lá algumas coisas, e não tem nada a ver, não falei nada de, Deus vai te fazer isso, eu creio em Deus, em Jesus, não falei nada disso. E no final ele falou assim: olha, Deus te abençoe. Aquilo foi tão bonito para mim que eu falei assim: amém, Deus te abençoe também. Ele deu um sorriso e eu fui embora, e fiquei refletindo sobre isso há bastante tempo, e aparece nas minhas orações como a gente é abençoado pela nossa família, e a gente acaba querendo coisas mais materiais do que coisas espirituais. É claro que não estou condenando a questão material da gente fazer as nossas conquistas, mas o valor que a gente dá às coisas, à nossa família, aos nossos amigos, e a tudo isso de bênçãos que a gente vai recebendo e não nota que recebeu. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para aquelas pessoas que essa mensagem pode chegar, que você acha que vai ajudar essa pessoa. Deixe seu comentário, porque eu estou aprendendo mais com vocês do que comigo mesmo, através dos livros. Com o meu anjo da guarda também ensina muita coisa. Deus, né, através dos nossos anjos, ele ajuda muito a gente. Então um grande abraço para vocês, uma excelente semana.